Fala, meus consagrados! Bem-vindos a mais um episódio de Bate-Papo. Eu sou o Vitor Batman e hoje vamos continuar essa série que trata sobre a guerra às drogas. Mas antes de começar, gostaria de lembrar que se você gosta do meu conteúdo e gostaria de me ajudar a produzi-lo, existe uma nova maneira de fazer isso. Só clicar no link que está aparecendo na tela agora ou que está na descrição e no site da Flute você vai encontrar os mais variados tipos de produto, de roupas e acessórios, a decoração e produtos de tecnologia. Todas as compras têm 2 garantias, de entrega e de satisfação, e fazendo qualquer compra nesse link, você me ajuda a produzir as coisas que eu faço por aqui. Mas agora, vamos voltar para a temática do vídeo. Nos últimos episódios, eu falei como a nossa política de guerra às drogas falhou em nível mundial. Afinal, nós estamos lutando essa guerra há quase 50 anos, desde o presidente americano Richard Nixon declarar a guerra às drogas em 1971, e desde então o consumo de drogas mundial só aumentou, as drogas em si se tornaram mais potentes e os cartéis que vendem as substâncias estão ainda mais fortes e presentes nas sociedades. Isso sem contar a quantidade de dinheiro absurda que foi gasta para lutar essa guerra. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a porcentagem da população americana que sofre de alguma dependência química e a quantidade de dinheiro usada para financiar a guerra às drogas ao longo dos anos. Como você pode ver, mesmo depois de $1,5 trilhão sendo gasto, a realidade continuou a mesma. Se isso não é definição de fracasso, eu não sei o que é. As ações policiais que fazemos hoje são extremamente ineficientes em combater esse mercado ao longo prazo, pois elas combatem apenas a oferta, enquanto a demanda pelos produtos continua a mesma. E como mencionei no primeiro vídeo dessa série, qualquer pessoa que entende o básico de economia sabe que se você reduzir a oferta de um produto sem reduzir a demanda junto, você só vai aumentar o preço desse produto no mercado. E isso deixa o mercado ainda mais lucrativo, o que atrai mais pessoas para participar dessa atividade ilícita. O melhor exemplo disso é o que aconteceu na Colômbia nos anos 80 e no começo dos anos 90. Naquela época, o mercado de cocaína era dominado pelo Pablo Escobar, do cartel de Medellín. Ele era considerado o rei da cocaína. Ele possuía uma fortuna que, levando em conta a inflação, hoje valeria $58 bilhões. Para ajudar a mensurar quanto dinheiro isso é, se ele estivesse vivo hoje com toda essa grana, ele seria o 10º indivíduo mais rico do planeta Terra. Na época, ele era considerado o inimigo público número 1, não só na Colômbia, mas de todo o mundo, pois ele representava o grande narcotráfico mundial. Em 1993, quando ele foi finalmente capturado e morto pelas forças policiais, o que aconteceu? O mercado de drogas desapareceu? As pessoas pararam de usar cocaína e nós finalmente vencemos as guerras às drogas? Não. Logo depois da morte de Pablo Escobar, o cartel rival dele, o cartel de Cali, rapidamente dominou as operações de produção e tráfico de cocaína na Colômbia. E quando esses chefes do cartel de Cali foram presos e mortos pelas forças policiais, eles foram substituídos pelos criminosos seguintes. Num ciclo que dura até hoje, onde a Colômbia acabou de superar os recordes de produção de cocaína do país no ano passado. Isso é como aquele jogo em que você tem que acertar a topeira com um martelo, mas quando você acerta ela só aparece de novo em outro lugar. Lógico, eu não estou dizendo que os criminosos não têm que ser combatidos. É lógico que as organizações criminosas precisam ser combatidas, com uma força policial forte, eficiente, que use inteligência e consiga combater essas organizações causando o mínimo de dano colateral para a população. O meu ponto é que se você acha que a gente vai resolver esse problema só dando tiro na cabeça de todo traficante que aparecer, você está muito enganado. Esse mercado é como a Hidra, aquele monstro mitológico. Você corta uma cabeça e aparecem 2 no lugar. Nos últimos vídeos, a gente também viu como o abuso de substância é uma consequência de uma série de variáveis que vão além da substância, da droga em si, e que levam em conta fatores como o contexto social onde elas vivem e características pessoais dos indivíduos que as consomem. Isso fica claro ao percebermos que as comunidades com maiores índices de ansiedade e depressão, assim como maiores índices de desemprego e desigualdade social, tendem a possuir mais casos de dependência química do que as que não sofrem tanto com esses problemas. Mas se não é possível combater a oferta desse produto, e a demanda tem todos esses fatores complexos relacionados a ela, como a gente pode criar políticas públicas
que realmente reduzem o consumo de drogas em uma sociedade? Bom, sendo o internacionalista que eu sou, eu comecei a procurar exemplos de países que tinham problemas de abuso de substância, mas que criaram políticas públicas que realmente reduziram o consumo de drogas na sua população. E não é que eu encontrei mesmo? A Islândia, durante a década de 90, tinha um dos piores índices de consumo de drogas lícitas e ilícitas entre seus jovens e adolescentes. De acordo com uma pesquisa nacional de 1998, 42% dos jovens entre 15 e 16 anos tinham tomado um porre de álcool no último mês. 23% deles fumavam cigarros todos os dias e 17% dos jovens admitiram que já tinham consumido maconha ao menos uma vez na vida. E o que eles fizeram? O governo da época olhou para os outros países do mundo e percebeu que as políticas que focavam em ações policiais não tinham dado muito certo. Então eles repensaram em como tratar esse problema e voltaram à estaca zero. Eles começaram se perguntando o básico: o que faz com que uma pessoa prove drogas pela primeira vez? O que faz com que ela se torne um usuário frequente? O que faz ela se tornar uma viciada? E o que faz ela parar de usar? Para ajudar a responder essas perguntas, eles entraram em contato com o pesquisador e psicólogo americano Harvey Milkman, que é um especialista na área de abuso de substâncias e já tinha participado de alguns programas voltados a reduzir o consumo de drogas entre a população jovem nos Estados Unidos. De acordo com a tese desse cara, os jovens usam uma droga pela primeira vez por uma série de motivos. Por pressão social, para fazer parte de um grupo, porque gostam de tomar riscos, ou porque simplesmente a droga está presente, eles têm curiosidade de experimentar coisas novas. Agora, o motivo para o uso contínuo das drogas é porque as pessoas usam o hábito do uso como uma maneira de lidar com o estresse da vida. Esse pesquisador percebeu uma coisa que parece óbvia, mas quando levada em consideração, leva a uma mudança de comportamento importante. Ele percebeu que as pessoas não eram viciadas nas drogas em si, mas nos efeitos que elas causavam, no estado químico do cérebro que elas geravam. A ideia de que o abuso de substância era uma tentativa de chegar a um estado mental. E é possível chegar a esse estado mental de diversas maneiras. Afinal, essas pessoas têm os mais diferentes tipos de vício, desde o uso de drogas, a sexo, comida, jogos de azar, compras e até trabalho. Tudo isso em busca de um estado mental que gere prazer e as ajude a lidar com o estresse e a ansiedade da vida. Então, com isso em mente, o governo islandês começou a fazer uma pesquisa entre os adolescentes do país sobre a sua rotina, perguntando sobre a frequência do uso de drogas, quanto tempo passavam com os pais e que tipos de relacionamento tinham com eles, se faziam exercícios físicos, como eram tratados na escola e se sentiam bem lá. Essa pesquisa foi feita em todas as escolas do país. E com essas informações em mãos, as autoridades islandesas tinham a capacidade de analisar quais escolas e regiões tinham os maiores problemas de abuso de substância e, portanto, precisariam de mais atenção, assim como a diferença nos hábitos dos jovens que bebiam, fumavam e se drogavam e dos que não faziam essas coisas. Essa análise revelou que alguns fatores tinham uma grande correlação com um estilo de vida mais saudável, como a participação em atividades, especialmente esportivas, 3 ou 4 vezes por semana, passar um certo tempo com os pais durante a semana e ter um relacionamento saudável com eles, sentir que seus professores e colegas na escola se importam com seu bem-estar e não estar na rua à tarde da noite. Usando os dados dessa pesquisa, assim como as experiências de especialistas como Harvey Milkman e muitos outros, um novo plano nacional de prevenção às drogas, chamado Juventude na Islândia, foi gradualmente implementado no país. Esse plano incluiu uma série de mudanças na legislação, como a proibição da venda de cigarros para menores de 18 anos e álcool para menores de 20, assim como a proibição da veiculação de propagandas de cigarros e bebidas alcoólicas. Além disso, foram criados programas de atividades esportivas e artísticas nas escolas. A ideia era criar alternativas às drogas, para que um sentimento de pertencimento a um grupo e esse estado mental que os jovens tantos buscavam fosse alcançado de uma maneira natural e saudável. Nesses programas, os alunos não eram tratados como se estivessem em um programa de prevenção ao uso de drogas. Ao invés disso, eles chegavam e perguntavam para eles: o que você quer aprender? Música, dança, artes, esportes, artes marciais? E a partir dessa escolha tomada pelo jovem, ele tinha uma atividade onde ele podia se sentir fazendo parte de um grupo, e essas atividades podiam fornecer as alterações na química cerebral dos jovens e dar a eles o que eles precisavam para lidar melhor com a vida. Alguns
desejavam uma atividade que ajudasse a reduzir a ansiedade, enquanto outros buscavam atividades que trouxessem intensidade e emoção para a vida deles. Também foram criados incentivos para aumentar a participação dos pais na vida escolar de seus filhos, como conselhos escolares, onde os pais dos alunos participariam. E também foi criado um toque de recolher para menores de idade nas cidades. Além disso, eles mantiveram a prática de se refazer a pesquisa com os alunos todos os anos. Isso para que as autoridades tivessem dados recentes em mãos e pudessem acompanhar o desenvolvimento dessa nova política. Depois de anos dessa implementação, eles perceberam uma mudança profunda no padrão de vida da juventude. A porcentagem de jovens que tinha tomado um porre de álcool no último mês foi de 42% em 1998 para 5% em 2016. A porcentagem de jovens que fumavam cigarro diariamente foi de 23% para 3%. E o índice de uso de maconha foi de 17% para 7% nesse mesmo período. Impressionante, não é? Se você for cético, você deve estar pensando que a Islândia é um país muito diferente do Brasil e, por isso, não necessariamente funcionaria aqui também. Mas em 2006, quando os islandeses apresentaram os resultados dessa política para o mundo, uma série de cidades e países mostraram interesse em fazer um programa semelhante e foi criada a organização Juventude na Europa, que, apesar do nome, ajuda a implementar esse programa em cidades que mostram interesse ao redor do mundo. E atualmente, são 35 cidades de 17 países diferentes que testaram esse método. E o método é sempre o mesmo. Um questionário é feito com as perguntas centrais e algumas são adicionadas, feitas para o local específico onde a pesquisa será feita. Depois, as informações coletadas são enviadas para a sede da organização, onde eles produzem um relatório com os resultados e medidas que devem ser tomadas. Esse questionário foi feito em diversos países com tradições culturais e demografias completamente diferentes, como Coreia do Sul, Guiné-Bissau, Romênia, além de diversos outros países do bloco europeu. E, surpreendentemente, os fatores de risco por os jovens identificados na Islândia se aplicam para quase todos os lugares. É quase como se nós fôssemos a mesma espécie e sofrêssemos as mesmas angústias. E é assim que a gente tem que começar a pensar a criação de políticas públicas no Brasil. Não é que a gente tem que dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas coisas que funcionaram em outros lugares, mas criar maneiras de obter dados úteis que podem nos informar melhor sobre a real causa dos nossos problemas e usar evidências e o método científico para formular as melhores estratégias para combater esses problemas. Isso não só nas coisas relacionadas à guerra às drogas, mas em qualquer política pública. A gente tem que se afastar desses chavões baratos de campanha como bandido bom e bandido morto, achando que eles vão resolver alguma coisa, e começar a fazer política que nem gente grande. Dados, evidências, ciência e acompanhamento. Só assim a gente vai melhorar a realidade da população brasileira. É isso pelo vídeo de hoje, pessoal. O que vocês acharam do modelo islandês de prevenção? Vocês acham que ele funcionaria aqui no Brasil? Conta aí pra gente nos comentários. Se você viu o vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ligar as notificações. É isso aí, meus queridos. Até a próxima.